Então, em nome do Dr. Marcos da Costa, que é o presidente desta casa, em nome do Dr. Humberto Durso, que é o diretor do Departamento de Culturas e Eventos, também daqui da OAB São Paulo. E, com grande alegria, esta noite recebemos o palestrante, Dr. Fábio Lopes Soares, que ele vai proferir a palestra Administração Legal para Advogados e Departamentos Jurídicos. Bom, o doutor Fábio, ele é advogado, ele é membro da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor e palestrante do Departamento de Culturas e Eventos da OAB São Paulo. É professor de pós-graduação MBA e LLM da Escola de Direito Rio da FGV. É fundador da Boreal Sapientia e conselheiro da ABO, Associação Brasileira de Ouvidores. Então, vamos recebê-lo com uma grande salva de palmas. O tema de hoje, que é o tema que nós vamos abordar, eu vejo, pelo que estava sentindo um pouquinho os ânimos das conversas, tem muitos colegas que estão na graduação ou vêm aqui também para poder aprender um pouquinho, alguns colegas formados. É um tema que está começando a ser cogitado agora pela OAB. A OAB de São Paulo, de uma forma muito combativa, autoriza e deixa que esse tema seja discutido, até porque nós não aprendemos isso na graduação. Nós não aprendemos a ganhar dinheiro na graduação. Nós não aprendemos a gerenciar os nossos ativos na graduação. E, de vez em quando, mentem para a gente. Falam para a gente que a gente precisa aprender a só ser contencioso. Mentira. Rasguem os manuais. Isso não é uma verdade. A advocacia é muito mais somente que o contencioso. O contencioso é importante. Porém, nós não temos o ensinamento de como ser um sócio patrimonial, um sócio por serviço, um advogado associado, fazer gestão dos nossos ativos, captar, manter clientes. Vai terminar a graduação de alguns colegas aqui, vocês vão ter a OAB. Ora, bolas, a OAB é atributo de entrada, não atributo de permanência. E aí? Não comecei minha palestra, eu só estou no esquenta dessa palestra. Essa é a grande verdade. Apesar de eu ter assento em algumas associações técnicas, como a ABO, Associação Brasileira de Ouvidores, está dentro de uma comissão de direito do consumidor, eu estudo e sou atuante na área de relações de consumo, aqui pela comissão, que alguns colegas devem fazer parte ou conhecem, nós estamos ajudando na alteração do Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho aí, talvez, há 6 anos, de 15 em 15 dias, eu escrevo no Jornal Estado de São Paulo sobre relações de consumo. Eu não venho aqui como um técnico do direito. Eu venho como alguém que não teve ninguém como eu falando para os outros colegas como administrar os meus ativos no meu escritório. Essa é a verdade. Quer ver uma coisa muito interessante, antes de abrir os slides e a gente começar a nossa discussão, a nossa apresentação? Quantos aqui são estudantes de direito, estão na graduação? Olha que beleza. Sempre ocorre. Quem aqui é formado em direito já é advogado? Ótimo. Tem alguém que não é formado em direito, que está aqui por alguma razão? Pode levantar a mão se quiser, às vezes acontece. Os colegas que estão estudando agora, essa é a grande verdade. Quem aqui está formado há menos de 1 ano? Tem alguém aqui formado há menos de 1 ano? Excelente. Eu lhes venero. Eu demorei, talvez, 15 anos para ter alguém falando para mim sobre esse assunto. E vocês acabaram de se formar e tem alguém. Desse ponto de vista, vocês são melhores que eu. Concorda? Se eu aproveitar a oportunidade, não vai precisar de 15 anos levando nas costas, quebrando ou tendo que se reerguer em alguns momentos para entender o que eu estou falando aqui. A gente tem uma participação acadêmica, né? Eu passei por todas as formações acadêmicas, eu sou uma pessoa de mercado, mas dou aula na Escola de Direito Rio da Fundação Getúlio Vargas. Nos LLMs, os Legum Legis Magisters, ou os mestres em leis, né, que seria o equivalente ao MBA, da Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, a gente tem uma formação acadêmica. Então, fizemos lá, eu tenho a graduação em contabilidade, fiz economia, fiz direito, depois fui lá fazer especialização, MBA, mestrado, estou terminando meu PhD nos Estados Unidos em Business Administration, em administração. Não para poder administrar negócios, mas simplesmente para tentar, acho que isso vai ser importante para mim e para os demais. Nesta conversa, então, de 2 horas, talvez, mais ou menos, eu vou dividir a minha fala em 2 grandes blocos. Vou trazer um bloco de cenários para vocês, tá?
sobre o que está acontecendo com o mercado de advocacia, dados da OAB, dados do jornal da casa, jornal da OAB. Eu leio cada frase daquele jornal quando chega para mim. Né? Posso até jogar fora depois do jornal, mas eu folheio ele do início ao fim, porque sempre tem alguma coisa interessante. Então, são dados de lá e dados da OAB Federal. Fora isso, vem, então, a minha fala. O que é administração legal? Por que ela é importante para quem está em formação? Acredito, seria o privilégio, guardem essa oportunidade, para quem já está formado. Né? Nós, ao longo dos últimos anos, a gente começou a prestar serviços para as grandes bancas jurídicas desse país. Médias bancas, grandes bancas. Tem algumas bancas que já chegaram quase a faturar, emitir nota fiscal eletrônica, quase R$ 1 bilhão. Se o custo for de 30%, 40%, eu estou dizendo que os seus 20, 30, 40 sócios dividem 500 milhões de reais. Tá bom para os senhores ou não? O bom é inimigo do ótimo. Temos que começar do mais simples para o mais complexo. Essa é a nossa fala. Apresentar a vocês, então, alguma coisa nessa noite que fale sobre administração legal para advogados e departamentos jurídicos, ou seja, são as mesmas bases, porque nós estamos sujeitos ao mesmo código, à mesma restrição ética, que, apesar dela ser antiga e está sendo revista agora, ela não tem uma razão porque ela está ali. Né? Alguns colegas, talvez, possam pensar, mas, poxa vida, eu vim aqui fazer essa palestra, assistir essa palestra, e, ao assistir essa palestra, pensei que talvez eu fosse usar isso no meu exame da OAB, no meu concurso. Já lhes falei, a OAB é atributo de entrada, não é atributo de permanência. Vocês vão passar na OAB, porque estão aqui. Enfrentaram, sabe-se lá o quê, para chegar até aqui, com todas as manifestações democráticas que tem hoje acontecendo em São Paulo. Mas, depois que você se forma, a questão é, o que você faz com isso? O que é ser advogado nessa construção? Eu estou cansado da falta de ética. Então, não vou discutir isso. Não é comportamental. Não é o atributo técnico que eu vou falar com vocês nessa noite, mas sim um atributo de gestão. Cientificamente, qual é a receita de bolo, quais são as regras, que reflexões eu devo ter em mente dentro da graduação e depois de formado para poder crescer um pouquinho, crescer enquanto escritório, crescer enquanto sócio e poder, então, ter direito ao sol de fato, merecidamente, recuperar o investimento feito durante a minha graduação. Administração legal para advogados traz alguns cenários. Eu vou dividir com os senhores alguns desses cenários inicialmente, para depois a gente entrar no tema, e aí aqueles que ficaram com dúvidas sobre o que é administração legal, quero acreditar que vão entender um pouquinho disso. Hoje nós temos 810 mil advogados no mercado inscritos. Esse número poderia estar crescendo ainda mais, se nós não tivéssemos tido aí uma atuação forte de redução, fechamento de algumas universidades, e se a OAB ela não tivesse mantido fortemente a necessidade de um exame para poder fazer um crivo importante. Os números são números que são números abertos, eu peguei base de dados dos últimos 2 anos, a 3, esses números são complexos de ser tabulados, não são tão simples. Nós temos 42 mil estagiários e fiz 2 cortes importantes. Eu peguei a quantidade de advogados, segundo essas bases de dados de 3 anos, e dividi pela quantidade de pessoas que existe no Estado. Em São Paulo, eu tenho 249 mil advogados, ou seja, 1 para cada 175 habitantes. 1 para cada 175 habitantes. No Rio de Janeiro, eu tenho 125 mil advogados, ou seja, 1 para 128 habitantes. Entrei na base do IBGE e fiz esses cortes. Dividi o número, né? Existem alguns relatórios de alguns órgãos, organismos que trazem esse número. Na média, no Brasil, nós temos 1 advogado para cada 246 pessoas. 1 a cada 246 pessoas. Bom, por que eu estou apresentando esses números? Para refletir com vocês um outro dado que é bem interessante. O diagnóstico feito em 2014, que a gente traz aqui para poder entender isso, é que, isso aqui dados do jornal da OAB. Jornal da OAB. Aqueles falam, mas eu recebo e não leio. Então, leia. Só ter olhos para ver, né? E ouvidos para ouvir aqui. Essa é a verdade. Em 1960, nós tínhamos 69 faculdades de Direito.
Só para vocês terem uma ideia, em 1960, nós tínhamos alguma coisa em torno de 70 milhões de brasileiros, dados do IBGE. Tá bem? Em 1997, nós tínhamos 270 faculdades. 270. Em 1990, junto para lá, vamos arredondar isso aqui para 2000. Em 2000, 191 milhões de brasileiros. Eu tinha em 60, 70 milhões, 94 milhões na década de 70, 110 milhões na década de 80, eu vou com quase 140, 150 milhões na década de 90, próximo dos anos 2000, lá, eu tenho alguma coisa em torno de 270 faculdades, e em 2015, 1.260 faculdades. Em 2010, eu cheguei à base de 200 milhões de brasileiros. 200 milhões, 190 e poucos milhões. Hoje eu estou com 205 milhões de brasileiros. Só para vocês terem uma ideia dessa dinâmica que eu estou trazendo a vocês, se há 50 anos atrás eu tinha metade da população atual, há 50 anos atrás essa população não tinha nenhum tipo de aperfeiçoamento dos institutos de direito. Por quê? Não tinha moeda forte, não tinha crédito nesse país. Foi em 2007 que entrou crédito nesse país, para o bem ou para o mal. Uma Argentina de crédito entrou nesse país, o equivalente a uma Argentina. As pessoas começaram a consumir de forma tão grande nesse país que teve um problema muito sério. A professora Cláudia Lima Marques, ela define uma das consequências dessa fala que eu estou trazendo aos senhores, é o superendividamento. A partir de 2007, um fenômeno muito recente no Brasil. Eu estou falando, então, que em 1960 eu tinha 69 faculdades, e lá em 2015, 1.260. Só que dessas 69 faculdades, eu tinha lá alguma coisa em torno de 300 bacharéis por ano saindo. Para cada uma dessas 1.260, dependendo da universidade, eu tenho milhares de bacharéis saindo. Vide Croton com ampliação nos mercados atuais, vide a Anhanguera com a Uniban, vide Unixul, vide Estácio com Radial, vide Laureate com FMU. E tenho castas. Eu tenho uma complexidade tremenda. Então, eu tenho universidades no país que cobram R$500 por mês de custo. E tem modelos que cobram R$4.000 por mês. Obviamente que eu vou ter melhor qualidade, eu tenho melhores pessoas ali, mas vocês percebam, eu não estou nem dizendo os nomes das universidades, estou dizendo que eu tenho modelos distantes. Né? Desses números, eu fiz um outro corte importante. Eu tenho cerca de 60 mil bacharéis por ano, em média. 60 mil bacharéis por ano, em média. Há 10 anos, há 15 anos, esse número era muito menor. Então, ser advogado e conseguir o seu espaço era mais fácil. Hoje, eu tenho uma concorrência. 90% dos profissionais são reprovados no exame de ordem. E aí, talvez, eu não tenho acesso a esse número, o que eu tenho são perspectivas, são dados que são feitos por colegas, como o FDJUR, o Fórum de Departamentos Jurídicos, do professor Newton, eu tenho o GEJUR, eu tenho outras instituições que são autorregulamentares, que vão juntando isso, né, esses dados. Se fala aí de uma reprovação de alguma coisa em torno de 50%, 60%, cogita-se ali, e as pessoas que vão tentando fazer pela segunda, terceira vez o exame de ordem. Quero acreditar que quem está aqui é um vencedor. Você sabe por quê? Nós temos pobreza absoluta nesse país. Tem regiões desse país que vivem com R$300 ou R$400 por mês. Está fora da estatística, praticamente. Saiu o IDH recentemente, o Índice de Desenvolvimento Humano, onde tem pobreza absoluta. Logo, nós somos elite. Acreditar que Centro, Avenida Paulista, Berrini, Brasil, é uma babaquice. Né? Não pode ser comparado a esse tipo de estrutura. O que eu estou trazendo como número é que estes profissionais, vocês que estão tendo acesso à informação, nós, né, que estamos aqui debatendo esse tipo de conteúdo, nós somos privilegiados. O que fazer com isso? Nesse diferencial. Se eu tenho esses números muito fortes, eu tenho uma concorrência daqueles que se formam muito grande, exagerada. Uma concorrência de pessoas que tiram a OAB e ficam numa expectativa de ganhar um pouquinho mais. E aí? Com a crise chegando, tem uma outra informação muito interessante.
Em época de crise econômica, em qualquer estilo de direito, nos Estados Unidos, no Brasil ou na Europa, o advogado tem que ficar esperto, porque é o momento de ganhar dinheiro. Em época de crise, o escritório de advocacia ganha dinheiro. E por que não ganha dinheiro? Tem uma frase que ela é bíblica, né? É só da ignorância que nós devemos nos afastar. Me parece que é a ignorância, não a ignorância da brutalidade, mas a ignorância de não saber como alcançar esse goal, essa meta. Se a concorrência exagerada não fosse pouca, porque são pessoas bem formadas, ou mais ou menos formadas, mas elas têm esse tipo de construção, eu tenho uma falta de profissionalização dos escritórios. E aqui eu embarco numa discussão que não é polêmica, talvez falte clareza nesse debate. A falta de profissionalização do escritório é dizer que os escritórios, sobretudo depois dos eventos do PJE, para o bem ou para o mal, da digitalização, da virtualização dos processos eletrônicos, determina que o advogado tem que ser adaptado ao tempo. É meio que, vou tirar a minha máscara de gestor e volto para o técnico. Aplicação da tridimensionalidade real à gestão, fato, valor e norma, não é isso? É meio que falar, olha, precisamos mudar a lei. Mas por que mudar a lei? Porque ela está distante. Óbvio, não existe macro-regulação legal sem antes ser precedida por macro-regulação econômica, base do direito econômico. Nenhuma lei nesse país, depois da Constituição de 88, os 10 mandamentos, dia hoje, hein? Dia do ECA, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, a maioria das leis são publicadas com interesse econômico. Com interesse econômico. Porque a maioria dos meus direitos eu chupinhei lá na Constituição de 88. Né? E eu tento exigir isto, fazer com que isso se abarque. Essa falta de profissionalização dos escritórios como é que eu planejo o meu escritório? Como é que eu planejo os meus ganhos? Como é que eu organizo as minhas rotinas jurídicas? E mais, nós, advogados, nós somos treinados para sermos cultural e intelectualmente bem preparados. Vou fazer aqui uma brincadeira, doutora Ana, e é um espelho, tá? Então, eu vou me olhar no espelho, tá bem? Se, eventualmente, isso ajudar alguém, ok, vou olhar. Às vezes, Fábio, estou conversando comigo aqui, né? Às vezes, Fábio, eu percebo que existe um certo limite entre a arrogância e a prepotência de um advogado. Porque eu me esqueço do meu interlocutor. Porque eu me afasto. Eu me otimizo dentro de sistemas e esqueço que eu tenho que ser o advogado com a pasta embaixo do braço. Que eu tenho que ser um advogado empático. Que quando alguém liga para o meu escritório, ele quer ouvir a minha voz. Nem que seja a voz da gravação, da URA. Ligue 1 para... Sou eu mesmo, eu sou o advogado. Ligue 1 para tal, ligue 2 para tal. Sou eu falando com... Nem que seja através disso, no extremo. Mas tem que ter algum tipo de proximidade. Óbvio, se eu tenho falta de profissionalização dos escritórios, isso antigamente era de um jeito, hoje é um pouco diferente, Vamos avante. Nós temos aí alguma coisa em torno de cerca de 10 mil sociedades de advogados na OAB São Paulo. Esse cerca é porque eu tenho sociedades de direito e tenho sociedades de fato. Eu me junto com o meu colega quando saio da faculdade e falo, vamos abrir uma sociedade. Vocês são sócios? Somos. Qual é o número da inscrição da sua sociedade? Não tenho. Então, vocês não são sócios. São de fato. Mas gera um direito entre essa sociedade. É uma sociedade simples. E a brincadeira começa aqui. Vamos lá ver. Quando eu estou no direito empresarial, eu aprendo que as empresas são abertas e a abertura delas se inicia pelo estudo adequado de um tipo societário, não é isso? Se eu sou uma sociedade que nasce para ter cotas de responsabilidade, a maioria dessas empresas elas são divididas em EI, empresário individual, limitada, 2 ou mais sócios, e EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Posso ter as SAs, capital aberto ou fechado. Quando eu abro capital, faço a oferta pública de ações, eu tenho lá o IPO. Não é isso? 1 ano de direito, coitados professores que me perdoem. 1 ano de tipo societário em 30 segundos, na classificação, pelo menos. Não é?
Só que essas empresas, quando elas são abertas, elas pegam um documento, que é a certidão de nascimento delas, e vão até a junta comercial. Previsão do Código Civil. Posso começar a operar, é verdade? É claro que não. Saio da junta comercial e vou para a Receita Federal. Tirar CNPJ. Agora eu posso começar a operar, não é verdade? É claro que não. Eu vou para a prefeitura pagar ISS ou ICMS, e aí eu vou emitir nota fiscal eletrônica. Posso começar a operar? É claro que não, porque dependendo do seu objeto social, você vai ter que precisar de alvará, vai pagar ICMS, sabe-se lá mais qual é a lista triste que vem por aí. Né? Essa é a grande verdade. Eu tenho junta comercial, Receita Federal e prefeitura. Pois bem, me formo da faculdade, eu fui bancário durante muito tempo, eu fui ser servidor público e abri um escritório, uma banca. Ninguém me ensinou que tinha que fazer isso. E eu abri a banca. E aí? Quebrei a cara. Porque eu achava que era muito fácil. Então, era só abrir a banca, então, os clientes que vêm até mim. Né? Não é assim. E outra, eu precisaria fazer gestão da minha marca. Eu achava que bastava eu colocar minha marca, minha logomarca, ser registrada. Olha a construção, a ignorância. No INPI, colocar tudo isso no Facebook e... Como diz lá o memezinho na internet, taca-lhe pau, vai lá, solta lá e começa a ganhar dinheiro. Não era verdade. O dinheiro começou a acabar. Os clientes não vinham como eu queria. Eu não podia fazer qualquer tipo de divulgação. Foi então que eu tive que me profissionalizar. Eu comecei a visitar outros escritórios. Tem um nome chique para isso. Benchmarking. Comecei a visitar outros escritórios. E escritórios de outros colegas. De grandes escritórios. Como a gente dá aula na fundação, a gente tem contato com algumas pessoas, algumas, inclusive, que eu estudei, eu me formei estudando pelos livros dos colegas que hoje são colegas de universidade, fundação. Essa é grande... O mundo é pequeno, né? Muito diferente. Nessa construção, eles começaram a me ensinar coisas que não eram ensinadas na faculdade e não existiam manuais para se ensinar. Por isso que eu falo que quem se formou recentemente é um privilegiado, porque essa é uma moeda de troca. Um pouco disso começava aqui. Essas sociedades, que são sociedades de fato, elas, no processo virtualizado, elas ficam limitadas a um faturamento. Porque quando elas começam a crescer um pouco mais em faturamento, emissão de nota fiscal ou prestação de serviços, quando ela começa a crescer um pouquinho, ela entra numa crise. Uma crise de crescimento. Crise porque não sabe gerenciar os seus ativos, crise porque os sócios querem ganhar um pouco mais e não estão acostumados, crise porque os sócios brigam entre eles, crise porque não sabe administrar o poder. E a única coisa que sublima o dinheiro é o poder. Fernando Pessoa foi muito sábio, né? Ele fala, poder, sempre eterna maldição da substância do mundo. Poema de Fernando Pessoa. Ele falava isso, e me parece que é verdade mesmo, essa máxima. Se eu continuar nessa análise, e eu só estou elucubrando em cima de números, dessas 10 mil sociedades, em média, ora, oriundas de números da OAB, oriundas de números de colegas que fazem essa tabulação, cerca de 9.400 têm até 5 sócios. 5 sócios. Colegas que se juntam na faculdade. E é muito interessante, porque a gente participou das discussões de mudança, de inclusão, ou pelo menos contribuímos minimamente na mudança da inclusão do advogado no Simples Nacional. Antes dessa inclusão, se eu perguntasse a vocês o que é um escritório de advocacia de pequeno porte, vocês iriam me dizer, quem tem 10 advogados. Só que eu posso ter um escritório com 10 advogados faturando 5 milhões de reais por ano. O chamado escritório boutique. Né? O chamado escritório boutique. O conceito dado pelo mercado. Mas, ao mesmo tempo, quando entrou a OAB no Simples Nacional, essa nomenclatura mudou. Quer vocês queiram ou não, é assim. Escritórios que faturam até 360 mil são ME. Microempresa. Escritórios que faturam de 360 mil até 3 milhões e 600 são EPP, empresa de pequeno porte. Os senhores já lembram da lei do Simples Nacional? Se não, pode anotar aí. Saindo daqui, os senhores vão ter que fazer uma pesquisa. Não cai na OAB, cai na vida. Cai no bolso. Porque se você se enquadrar ao Simples, você tem um benefício. Conquista da OAB.
Brigou para danar, para poder incluir, queriam tirar a OAB depois. Só que muito do trabalho do Dr. Durso, do Dr. Marcos, que ficou lá lutando para que entrasse essa classificação. Não é isso, doutora Ana? Está lá uma classificação complexa. Eis que os escritórios de grande porte passaram a ser cerca de 30 com mais de 20 sócios em suas mais diversas desenhos, escritórios de pequeno e médio porte, alguma coisa em torno de 95%, na classificação de EPPI-ME. Pois bem, eu preciso, então, aumentar o meu faturamento, saber como coordenar o meu escritório. E aí começa uma guerra. A administração legal, ela pressupõe que um advogado, qualquer ele que seja, esse é um conceito. A administração vem da administração, do curso de administração. Administração, não sei se os senhores sabem, não é uma ciência, tá? Só para separar. A administração, ela reúne diversas ciências, engenharia de produção, direito, qualidade, diversas áreas que se reúnem na administração. E administração legal é um termo muito conhecido aqui em São Paulo, para quem já frequenta a FENALOL, para quem são as feiras jurídicas, onde eu junto técnicas de administração aplicadas a escritórios e a departamentos jurídicos, na sua junção, respeitado o Estatuto da Ordem dos Advogados, que tem lá princípios próprios, que também não é exclusivo da OAB, né? Os médicos são assim, os fonos são assim, e assim vai. Logo, para eu, então, entender como manter o meu escritório e ganhar dinheiro, eu preciso ter uma visão geral da economia e da globalização. Fábio, precisa entender disso? Precisa. Então, tá bom. Você não quer entender? Não. Então, você vai ganhar seus 300 mil por ano. Como a minha palestra é feita para aquelas pessoas que, em 5 ou 10 anos, querem ganhar mais de 1 milhão, enquadre-se. Enquadre-se. Até porque, se você tiver 30 funcionários, se você tiver um custo de 40%, 50% ou 60%, você vai ter que faturar um pouco mais. Falar de matemática para advogado é a mesma coisa que querer falar de direito para engenheiro. Não casa. É difícil. Antes de tudo, eu já lhes falei, eu sou um advogado. Por isso que talvez estou tentando dividir conhecimento. Outra coisa que eu preciso ter para aplicar esse conceito é ter as modernas técnicas de administração aplicado a esse sistema. Nestas modernas técnicas, a advocacia ela tem que ser observada do ponto de vista da gestão interna das suas rotinas como negócio. Ela não é mercantilista. E se for mercantilista, vocês vão ter um problema muito sério. A ordem, até o momento, não foi muito flexível com isso. Talvez possa ser na revisão do estatuto. Eu, se fosse consultado, teria os meus critérios. Cuidado. Nós temos que ter um pouco de condições com ele, temos que condicionar um pouco disso. Se ela tem que ser observada como negócio, eu digo que é negócio, e por que eu digo que é um negócio? Digamos que eu, o colega e o colega, nós três, resolvamos, então, abrir uma sociedade de advogados, cada um dentro da sua expertise. Nós vamos desenhar aquela regra, aquele documento que vai reger a nossa convivência, concorda? Um contrato. Eu vou depositar esse contrato em algum órgão público. No caso da OAB, é depositado na junta comercial? É depositado aonde? Na OAB. Previsão do estatuto. Cai em concurso. Cai em exame. E aí eu posso começar a trabalhar, não é verdade? É claro que não. Vou ter que ter CNPJ. E depois que eu tenho CNPJ, eu posso começar a trabalhar? É claro que não. Vou para a prefeitura emitir nota fiscal eletrônica. Vocês percebam que é o mesmo molde de estrutura, só que sujeita a uma junta comercial, que é a própria OAB, uma entidade de classe que vai regular e vai dizer quais são os limites. Isto é uma adaptação importante. Se isso é verdade, e se eu tenho que entender que, do ponto de vista de gestão, ela tem que ser entendida como negócio, ela gera lucro. Ou não gera lucro? Ou o escritório de advocacia é uma instituição de caridade? O que vocês acham? Claro que gera lucro. Se gera lucro, o problema não é gerenciar o lucro. O problema é garantir que o seu escritório, depois que alcança algum faturamento, ele sobreviva. Sabe por que ele tem que sobreviver? Porque, pelos números que eu lhes passei, eu tenho uma concorrência exagerada. Concorrência exagerada. Vamos brincar de ser feliz?
Levanta a mão de novo quem está estudando, quem está em graduação. Olhe para trás, vocês, olhem para trás. São todos concorrentes. Ou não? São todos concorrentes. E concorrentes que estão bebendo da água previamente. Só que tem espaço para todo mundo, gente. Eu acabei de trazer um número que eu tenho 1 para cada 246 brasileiros. Esses brasileiros, até 20 anos atrás, não tinham muita noção dos seus direitos. Hoje, esses brasileiros estão precisando cada vez mais de ações preventivas. Eu tenho mais empresas sendo abertas, eu tenho mais empresas precisando de assessoria direta, eu preciso fazer, do ponto de vista empresarial, eu preciso fazer arquiteturas societárias, eu preciso cuidar um pouco dos meus contratos, eu preciso cuidar dos meus funcionários de forma adequada, eu tenho um turnover maior do ponto de vista trabalhista. Eu preciso de pareceres em relações de consumo duros. 90% do JEC está vinculado ao juizado especial cível. O do JEC, 90% da 8.078 está vinculado ao juizado especial cível. 90% do CDC passa pelo juizado especial. Previsão do CNJ. Até 2020, eu vou ter 1/3 mínimo das ações em primeira instância vinculadas à Lei 8.078/90. Vocês entenderam esses números? Só que é para direito individual, não é coletivo, é preventivo. Porque antigamente eu tinha problema de bagatela, grifos meus, tá? Tinha um problema simples, era muito barato e não ajuizava ação. Agora é televisão de plasma de R$5.000, é carro de 10 mil, é apartamento que é devolvido, de valores muito maiores, porque as pessoas tiveram acesso a esse consumo. Se isto é importante, se vocês entenderam a minha construção, a primeira grande diferença vem aqui. Eu vou falar em pé. Hoje, o gestor técnico, que é aquele advogado que vai fazer a parte técnica, que vai executar tudo que eu estou falando, uma parte dele, eu chamo ele de gestor técnico, que somos nós, especializados em direito tributário, em direito do consumidor, em direito administrativo, do que seja, tá bem? Toda vez que você tem dentro do escritório um advogado especialista da parte técnica, o melhor especialista, ele é chamado de gestor técnico. Ele vai cuidar da advocacia. Só que eu estou dizendo aos senhores que alguém dentro do escritório, em algum momento, tem que ser um gestor administrativo. Tem que cuidar de coisas pequenas, como, por exemplo, ele vai ter que supervisionar a parte administrativa, ele vai ter que manjar de gestão financeira, de gestão de desempenho, ele vai ter que contratar, ele vai ter que demitir, ele vai ter que contratar a tia da limpeza. Enquanto você está faturando 100 mil por ano, é uma coisa. Quando você começa a faturar 500 mil por ano? R$1 milhão por ano. R$1,5 milhão por ano. Os custos aumentam e aí é complicado. Será que eu sei dar feedback para o meu colaborador? Será que eu vou saber gerenciar essa equipe? Ah, não, mas se o funcionário não trabalhar do jeito que eu quero, eu mando ele embora. Está fácil contratar estagiário? Bom estagiário? Está fácil contratar um advogado? Só que com a crise, os bons advogados estão sendo mandados embora, e você sabe o que acontece? Eles estão fazendo downgrade, eles estão baixando seu salário para poder se reenquadrar no escritório. Você tem que concorrer com esse cara, que às vezes tem 20 anos de advocacia. 20 anos. Esta construção determina que eu tenha dentro do meu escritório alguém que seja gestor técnico, nós que somos especializados na academia, e que também tem uma certa habilidade como gestor administrativo. E aqui começa uma outra fala, que eu acho que é bem importante. Nesta construção que eu estou passando aos senhores e senhoras, ora eu sou gestor técnico, ora eu sou gestor administrativo. Pode ser que eu abra uma sociedade com 3 pessoas. Eu posso ser eu-keep. Já ouviram essa expressão? Eu-keep. Eu sou o tio da limpeza, eu sou o tio do café, eu sou o tio do financeiro, eu sou eu-keep. Eu sou a equipe. Eu-keep. Cresceu um pouquinho, não tem mais como ser isto. E vou lhes falar por que não tem como ser. Vocês vão entrar dentro de uma estrutura, e essa estrutura, você tem uma expectativa de crescimento nessa estrutura. O escritório paga para você, para te pagar os honorários. Ele não quer te perder. Logo, ele tem que apresentar para você uma forma de crescimento, e precisa fazer gestão disso. Eu não penso nisso facilmente, porque eu não sou educado nas escolas tradicionais, no currículo, a discutir isso. Talvez a abrir o escritório, talvez.
Se eu tenho que ter de um lado o gestor técnico e do outro o gestor administrativo, como é que eu traduzo a estratégia em termos operacionais para serviços jurídicos? Então, eu lhes convido a tentarem não serem técnicos na próxima meia hora. Abrirem a sua mente e imaginar que os senhores são sócios de um escritório e que alguns desses sócios, você como esse sócio, tem que administrar o escritório, tem que emitir a nota fiscal, tem que contratar pessoas, tem que mandar pessoas embora. E você sabe qual é o mais complexo? Tem que formular preço. Quanto custa o seu serviço? Qual é o valor mínimo que você cobra? Você vai olhar para a cara da pessoa, do seu cliente, e vai falar assim, R$10, o mínimo, R$20, é R$30. Isso é amador. Não é assim que funciona. Você tem que chegar à frente do seu cliente e saber qual é o valor mínimo para cobrar. E o valor mínimo para cobrar exige alguns conceitos. Isso aqui é formação de preço básica, não é isso? No chamado, nome chique para isso, markup. Nome chique para isso. Você fala isso para o administrador, ele fala, é normal. Se você fala rebus sic stantibus para o administrador, ele fala assim, que coisa estranha. É a mesma coisa que falar markup para o advogado, concorda? É quase que o rebus sic stantibus, ou sei lá, fumbonius iuris, o administrador, o que é isso? O markup, para nós, às vezes pode ser isso. Eu só consigo traduzir qualquer estratégia em termos operacionais para os serviços jurídicos quando eu tenho controle. Não se gerencia nada dentro do escritório sem controle. Só existe controle com gerenciamento. E aí, o primeiro passo dessa construção, várias consultorias fazem isso, enfim, isso é aberto. Assim como, quando eu abro uma empresa, eu determino o objeto social de uma empresa, eu crio aspectos de marketing, e não são errados você fazer isso, tem marketing jurídico com a limitação que a OAB determina, assim também eu tenho que ter planejamento estratégico para o meu escritório. Tem que sair da faculdade e falar, vou abrir um escritório. Como? Vou fazer o planejamento. Não sei como, vem na OAB, assiste palestras, vai no Sebrae. Se tiver um pouco mais, não precisa contratar uma consultoria. Se for contratar uma consultoria, ótimo, mas não é necessário isso, tá bem? Você pode profissionalizar de outra forma. O problema é, não começa de qualquer jeito. Isso é um amadorismo. É um amadorismo. Eu poderia desenhar aqui para os senhores a tal da visão, da missão e dos valores de uma empresa. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Isso é pedaço de um planejamento estratégico. Vou mostrar para os senhores a visão, a missão e valores de um escritório. Tá? Vamos ver se isso aqui faz sentido. Imagine que esse escritório ele fatura 500 milhões por ano. Tá bom para os senhores, não? Acho que tá, né? Dá para fazer um churrascão na laje, não dá? Dá? Acreditamos no aperfeiçoamento da sociedade pelo direito, na advocacia compromissada com a ética, responsabilidade, excelência das soluções legais e satisfação dos nossos clientes. A visão de futuro ela é criada pelos sócios de um escritório, para dizer onde eles querem chegar. Funcionário não tem vez. É só pelo sócio. Se eu dissesse que essa é a visão de um escritório, vocês saberiam onde o escritório quer chegar com essa visão? Escrita dessa forma? Está clara para vocês? Vou ler. Acreditamos no aperfeiçoamento da sociedade pelo direito, na advocacia compromissada com a ética, responsabilidade, excelência das soluções legais, satisfação dos nossos clientes. Está claro para vocês o que esse escritório faz? Sim ou não? A missão é a razão de ser, que é diferente da visão. A visão é onde o escritório vai chegar. A missão, quem escreve, são os funcionários, constituída pelos valores dos funcionários. Atender o cliente em todas as áreas do direito. Então, pensa naquela que você conhece mais um pouco. No alcance dos seus objetivos, com criatividade, segurança e eficiência, atrair e desenvolver os melhores talentos, formando equipes capacitadas e oferecer serviços de vanguarda, aprimorar e compartilhar constantemente conhecimento, praticar e transmitir valores éticos. Algum escritório facilmente atende em todas as áreas do direito? Você acha que é fácil, doutora Ana? Todas as áreas. Direito espacial, existe? Existe. Direito marítimo, existe? Existe. Sei lá, direito ambiental artificial, existe? Dr. Celso Pacheco Fiorilo que diga. Existe? Vocês estão vendo que isso aqui é um tanto quanto aberto. Mas sabe de onde eu tirei isso aqui?
de um escritório que, para mim, hoje, ele é uma realidade, mas se vocês quiserem alcançar escritório, para mim é uma utopia. Ele existe, é uma realidade. Isso está no site do Pinheiro Neto Advogados. Pinheiro está no site, pode confirmar, não estou inventando. O Pinheiro Neto Advogados foi formulado na década de 70, né? Uma das bancas mais admiradas, advogados extremamente bem preparados. Só que querer ser um Pinheiro Neto nos dias atuais é complicado. Você não tem como refazer o modelo do Pinheiro Neto facilmente. Lá eu tinha poucos advogados dentro de uma estrutura. Hoje eu tenho 60 mil bacharéis por ano, eu trouxe os números para os senhores. Então, não é... Eu posso até aproveitar o Pinheiro Neto como um target para poder chegar até lá. Só que vai ter um caminho. Até lá eu tenho todos os colegas que querem se formar e querem ter o direito ao sol. Eu estou trazendo os senhores que até mesmo o Pinheiro Neto, aqui ele pode fazer isso porque ele, pasmem os senhores, ele quase praticamente atende todas as áreas de direito. Estou falando que, para mim, é uma utopia. Porque você não consegue facilmente fazer isso com... Né? Quanto custa a hora de um advogado de uma banca como essa? A hora de trabalho? Sei lá, uns 500, 700 reais. Só que ele não fecha por uma hora, são 300, 500 horas. O bom é inimigo do ótimo. Nós temos que calçar um sapato que cabe no nosso pé. Não é isso? Tomar cuidado. Se isso é uma verdade, se o escritório de advocacia ele tem que ser visto como... Ele é uma empresa, do ponto de vista do negócio, uma sociedade simples, não pode ser mercantilista. Não pode ser mercantilista. E ele tem que ser administrado em suas rotinas, se isso é uma verdade. Eu pego as causas de mortalidade das empresas que o Sebrae vem estudando e aproveito para estudar quais são as causas de mortalidade das sociedades que se casam. Principais causas: comportamento empreendedor pouco desenvolvido. O advogado não é feito para poder ganhar dinheiro ou gerenciar. Falta de planejamento do negócio, gestão financeira deficiente, insuficiência de políticas de apoio, flutuações na conjuntura econômica, não é o caso do Brasil hoje para o mercado. Em épocas de crise, a advocacia ganha dinheiro, é uma questão de você estar atento a isso. E problemas pessoais dos proprietários. Grifos meus, problema pessoal do proprietário e gestão financeira deficiente, para mim, é o que mais pega na sociedade. Não sei fazer gestão financeira. E os sócios se juntam. A sociedade é um casamento. Não é isso? Coloco para dentro um sócio que eu não conheço, ou tenho dificuldades, eu vou ter um problema com esse sócio. E aí? Como é que fica? Um sócio conversa com todos os colaboradores, o outro sócio olha para o rosto de um advogado, de um estagiário, ele é uma porta, uma ignorância só. Eu sei que isso aqui não acontece nessa sala. Não acontece isso, não tem nenhum escritório onde os sócios sejam indelicados com os senhores e senhoras. Todos são muito... Né? Isso não acontece aqui, vocês são corpo fechado, não é verdade? Acho que não acontece. Acontece no poder público, não? Lá todo mundo é sutil, é elegante, é cordial. Não, não pode mentir, doutora. Às vezes tem uma pessoa que não tem essa característica, não tem? Sempre tem alguém que não está tão acostumado com o trato das pessoas. Né? E aí começa a vir todos os atos de correição e sabe-se lá mais o que vem. O próprio Sebrae ele trouxe alguns números muito interessantes, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou descrever alguns pedaços. O que dizem os empresários, segundo pesquisa do Sebrae de São Paulo? Qual o fator mais importante para a sobrevivência de uma empresa? E se eu estou dizendo que o nosso foco é negócio, isso se bate com o escritório, tá? No que diz respeito à gestão. Bom planejamento antes de abertura da empresa e boa gestão do negócio após a abertura da empresa é o que faz o negócio dar certo. E 2, o que faz a empresa dar problema? Falta de clientes, falta de capital, administração e planejamento. É o que faz acontecer. E tem uma coisa que é muito interessante. Uma colega, uma vez, me perguntou assim, mas, Fábio, isso foi dentro de uma sala de aula da Fundação, uma turma de Campo Grande. A colega estava pagando do bolso o curso de LLM em Direito Empresarial.
O curso é um curso caro, é uma pós-graduação de R$ 1.500, né, um curso de 30 e poucos mil reais, e para ela era apertado, né, para ela pagar. Eu falei, estou com um problema, eu tenho 2 sócios a mais, são 3 sócios, e 4 funcionários, 4 advogados lá no escritório com uma secretária. E nós não estamos conseguindo encontrar clientes. Eu falei assim, como não estão conseguindo? Você tem toda a estrutura, você emite nota fiscal, nós não estamos conseguindo. Eu falei assim, entendi. Você acredita em quê? Eu falei para ela. Quase que numa estrutura de coaching, né? E o coaching é importante, né? Saúdo aqui a doutora Márcia, especialista nessa área também, na presença hoje aqui. O coaching é uma coisa importante, quase uma estrutura de coaching aqui, Márcia, não é isso? E eu falei assim, eu vou dizer como você consegue alcançar cliente. Não é um papo de autoajuda, não. É ter visto isso acontecer. Você acredita em quê? Eu acredito em Deus. Ah, e você acredita em Deus de que forma? Ela falou assim, eu acredito em Yeshua. Ela falou, ó, Yod, Re, Val, Re, manifesto por Shin. Você é evangélica. Né? Yod, Re, Val, Re, manifesto por Shin é o nome de Cristo em hebraico. Né? Ela se surpreendeu e falou assim, vou te dizer como é que você vai ganhar dinheiro. Não é errado o que você vai fazer. Advogue para a tua igreja. Mas eu posso? A única coisa que o ser humano deve se libertar é da ignorância. É claro que pode. Converse com o teu pastor. E é uma igreja bacana, não vou declinar aqui, mas bacana. Eu não sou protestante, mas eu admiro essa igreja. Eu falei assim, vou advogar para a igreja. E ela foi atrás. 15 dias depois, que é quando voltava o módulo, ela falou, doutor, toda feliz, eu consegui uma entrevista e vou advogar para a igreja, só que eu estou com um problema. Vários colegas lá, irmãos, enfim, de igreja, querem me contratar. E eu tenho que dar o dízimo. Eu falei assim, não tem problema. Precifica. Repassa para o preço final o seu dízimo. Entendeu? Você tem que dar 10%, ao invés de cobrar R$100, cobra 110. E você repassa. Embute no custo. Não tem problema. Depois de 15 dias, ela me falou, me passa o e-mail. Estou feliz. Ela ganhava ela tinha R$1.500 de custo, tinha lá os seus salários, seus honorários em torno de R$2.200, R$2.300. Eis que ela estava botando no bolso R$4.000 livre. Por quê? Porque foi milagre? Não foi milagre. Foi simplesmente um esclarecimento, e estava na cara dela. Pode ser a padaria, pode ser a igreja, pode ser a pastoral, pode ser a loja maçônica, pode ser Lions, Rotary, qualquer coisa. Basta fazer uma lista quente. Esse é o chamado network, não é isso? Sempre tem alguém próximo. E se você fizer um bom trabalho, estiver na retidão, propor, não tem como não propagar. Por quê? Porque pela concorrência e a falta de experiência, eles querem bons advogados, não querem advogados que tenham problemas, entrem em aventuras jurídicas. Nessa construção, entra um outro passo. Se eu tenho que planejar o meu escritório, o segundo passo, e agora vocês vão ver como isso aqui faz mais sentido para vocês. Eu aprendi isso da forma mais difícil. O segundo passo é, eu preciso, dentro do meu escritório, quando ele começa a crescer, eu preciso entender que no meu escritório existe uma coisa chamada rotinas administrativas. Quem faz o quê, de que jeito? E precisa escrever isso, o tal do manual de procedimento. Porque se não escreve, está com um problema. Pois bem, um dos conceitos de processo gerencial, e não é judicial, tá? Gerencial, que é a tal da rotina administrativa, é esse aqui, ó. Processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um output a um cliente específico. Os processos utilizam os recursos da organização para oferecer resultados objetivos aos seus clientes. Eu também chamo isso de macrofluxo do processo. Teoria geral da informação, input, processamento e output. Você sabe como vocês conhecem isso? Existem algumas empresas que dão para vocês, doutor Ana, oferecem para os advogados o macrofluxo desenhado, e isso nem sempre é bom. Alguns conhecem essas empresas como CPPro, outro Projude, Promad, Spider, TOTOS e qualquer nome. Alguns conhecem como Excel avançado e macro. Excel avançado e macro. Quando você coloca isso em qualquer sistema, mas diz quem faz o quê, de que jeito, sabe? Entra ação, abre pasta, sabe que tem que ir para um advogado, ele cuida, emite nota fiscal. Este processo é o tal do macrofluxo, não é isso? Eu preciso de desenhar esse processo. Quando eu desenho esse processo, no passo seguinte, eu estou dando um caminhar para vocês aqui, né? Eu teria que ter alguma governança dentro do meu escritório.
Olha que interessante. Qual é o seu nome, doutora? Sim. Samantha. Você já é formada? Não? Você está em que período? Segundo ano. É quarto período, é isso? Na minha época era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, é isso? Tá no, que seja isso. Você gostaria de ganhar quanto quando você se formar, doutora? 2.000. Posso ser indelicado com você? Você está com 17 anos, não? 18? Um pouquinho mais? Ah, que parece mais nova, né? Mas vamos fazer de conta que você esteja com 30 anos de idade. Quanto você gostaria de ganhar? Se você tiver casado e tiver filhos, eu acho que você vai querer ganhar um pouquinho mais. Não é isso? Mas vamos pegar a ambição dela, 5.000. Para você ganhar, olha a pergunta, para ela ganhar 5.000 livre por mês, ela tem que estar faturando talvez 100.000 por ano. 60.000 livre, 60.000 são 12 meses, a 5.000 dá 60.000, não é isso? Eu estou fazendo uma redução, 100.000 ao ano, 5.000 livre, ela tem que pagar imposto, mas pagar custos. Ela ganhando 100.000 por ano, para ganhar 100.000 por ano, você trabalharia sozinha? Senhores, para ela ganhar 100.000 por ano, ela conseguiria trabalhar sozinha para ganhar 100.000 por ano? Depende da área. Vamos considerar que você vai fazer área trabalhista, audiência. Sozinha você vai dar conta? Talvez não dê conta. Vai ter que aumentar, colocar mais gente dentro. Se colocar mais gente dentro, 100.000 já é pouco. Vai ter que aumentar o custo. E aí tem um problema, né? Às vezes nós estamos mal de contadores. Como às vezes a gente está mal de advogado. Os contadores, habitualmente, eles são contadores de fisco, não contabilidade gerencial. Eles emitem nota fiscal e não nos dão apoio para poder entender. Quem aqui tem sociedade de advogados de direito? Tem alguém com sociedade de direito aqui? Ninguém? É sócio de escritório? Ninguém aqui? Que coisa. Doutor, levanta a mão. Levanta a mão. Diz que o senhor... Não, faz de conta que o senhor é. Ai, muito obrigado. Preciso de um sócio aqui. Preciso de um sócio. Ele é sócio de direito. Ele tem uma sociedade inscrita na OAB. Tá bem? Se ele tem uma sociedade inscrita na OAB, para ele sobreviver de forma fixa, ele vai ter que ter uma governança. E aí eu vou lhes falar. Doutora, quer ganhar 10.000 por mês? Seu escritório tem que emitir nota fiscal. Porque nós estamos carentes de escritórios que emitam nota fiscal. Você emitir a nota fiscal. Para emitir nota fiscal, você precisa ter um sistema de governança. Antes de vir para cá, eu perguntei para um colega de um banco. O seu banco está contratando escritórios? Sim. Ele falou assim, sim, descentralizado. Quais são os critérios? Tem que estar aberto, inscrito na OAB em São Paulo, ter mais de 3 sócios. E a gente tem algumas dificuldades, porque nós desfizemos o contrato, destratamos muitos escritórios. Eu acredito que seria um faturamento adicional para o escritório de 300.000 ano. Se ninguém levantou a mão porque é sócio, eu não posso oferecer essa carteira aos senhores. Aí o doutor fala, não, é só, esqueci de falar. Não pode, não é isso? Não pode fazer isso agora. O nariz cresce, não pode. Nessa construção, eu preciso de governança. Eu preciso de alguma estrutura que me dê condições de aceitar essas carteiras novas. Invariavelmente, a visão que eu devo ter é uma visão de processo e não uma visão funcional. Acreditar que o meu escritório, que o sócio de um escritório, ele só vai ser o sócio técnico, é uma bobagem. Porque quanto mais você cresce dentro do escritório, quanto mais você fatura, mais esse sócio precisa ter alguma visão de gestão. Ou para mexer no software do PJE, ou para fazer a virtualização, você não tem que conhecer um pouco de gestão? Claro que precisa. Cada vez mais. Eu brinco, doutora Ana, que quando a gente começou com o PJE, aqui, enfim, o PJE começou a ser uma realidade, eu fui até o fórum João Mendes e vi uma máquina de escrever. Tinha 2 máquinas de escrever, uma do lado da outra. E eu vi um senhor, um advogado, que é conhecido por muitos,
muito inteligente, lá com seus 80 anos. Ele colocava a folha de sulfite, ele pegava o milho dele, datilografando a peça dele. Datilografando a peça dele. Catamiliografia, é isso? De repente, este advogado, naquela época, ele pegava isso, levava para um colega cartorário, ele escaneava para poder dar entrada para ele. Esse advogado está fora do mercado hoje. Por quê? Porque tudo é digitalizado. E não pode ter cor no papel. Não sei se quem faz isso, porque se colocar um papel colorido, você tem que tirar uma cópia preto e branco, porque os DPIs do PJE não acatam. Um problema ainda importante, né, nessa estrutura. Logo, eu tenho que ter uma visão do processo, e não a visão funcional. Quanto maior for o escritório, quanto mais eu almejar crescimento, maior tem que ser a minha visão do todo. É muito comum os escritórios com 15 advogados, 20 advogados, eles terem pessoas dentro da sua estrutura, focados só em fazer gestão. Mas, Fábio, eu sou obrigado a saber isso? Às vezes não. Você entende? Eu posso contratar pessoas para fazer isso para mim. O fato é que se eu não tiver clareza de como funciona isso, eu estou com um problema. Eu vou junto ao cliente, ele quer saber quais são as possibilidades de risco do meu processo. Chame isso de econometria, de jurimetria, nome chique para esse trabalho. Dê um nome importante para isso. O fato é que eu preciso gerenciar. Se eu gerenciar adequadamente os meus negócios no meu escritório, eu tenho processos mais éticos. Eu tenho processos mais corretos, mais adequados à realidade atual. Muito que bem. Dentro dessa condição que eu estou lhes passando, para produzir um serviço jurídico com qualidade, dentro dessa nova realidade, eu preciso ter um processo de negócios jurídicos. Tudo que entrar no meu escritório tem que saber com quem vai ficar, onde entra, fica e sai. Existe um erro. Tá? Existe um outro erro que passa pela nossa cabeça. Quando um processo entra dentro do nosso escritório, ou do departamento jurídico, a gente acha que o processo acaba quando eu arquivo o processo. Mentira. O processo só acaba quando eu arquivo e contabilizo esse processo, com prejuízo ou com lucro. Se eu arquivar e esquecer que eu tenho alguém a pagar, ou eu pagar alguém, eu estou com um problema. E aí é muito comum eu entrar, fazer uma diligência dentro dos escritórios e falo, quantos processos você tem no escritório? 1000. Deixa eu ver os processos. Nossa, esse processo é de 2005. Ah, não, esse processo já foi arquivado. E por que está na lista aqui? Ele não tem 1000, ele tem 200 processos. Quando eu for fazer preço, eu faço em cima de 200 e não em cima de 1000. A manutenção está em cima da manutenção de 200 processos ativos e não em cima de 1000 processos ativos. Quando eu vou fazer preço para poder repassar ao cliente final. Uma tela que sugere isso aqui, e aqui, gente, vou lhes falar logo de cara. O meu papel aqui, doutora Ana, é despertar a dor da lucidez. Palavras de John Nash, né, falecido recentemente, Prêmio Nobel de Economia. Em qualquer escritório, eu tenho uma entrada de dados, num software, num computador, qualquer ele que seja. Nessa entrada de dados, eu tenho algum software que faz o processamento das demandas jurídicas. Esse processamento se dá online e real time. Existe agora uma coisa maravilhosa que a OAB fez em conjunto com o CNJ, que é uma plataforma que vai reunir, essa é a proposta, reunir todas as bases de dados dos tribunais, né? Que é um sistema virtual de gestão, escritório virtual da OAB. Entrem no site da OAB Federal, entrem no site do CNJ, vocês vão ver essa parceria inédita que o nosso presidente fez, né? É uma proposta. O bom é inimigo do ótimo, está em construção. Mas até que isso seja uma realidade, eu preciso fazer isso no meu escritório. Logo, eu preciso ter um software que faça processamento das demandas jurídicas online e real time. Isso gera um banco de dados. O pior erro que os senhores podem ter é colocar todos os seus processos digitalizados em um computador. Se der pau no computador, você perdeu tudo. Compra, nem que seja para você comprar no Mercado Livre, em qualquer site, um HD removível de 1 tera. A gente brinca. Pode ser até réplica. Não pode ser réplica.
Mas tem que ser, pode ser até essa primeira linha, desde que tenha nota fiscal. Porque mesmo assim você precisa ter um direito sobre isso. Estou errado ou não? Pode até ser uma cópia, um equipamento de segunda linha. Não precisa ser um equipamento mais caro, maior tecnologia que tenha no mercado. Mas eu preciso guardar essas informações dentro desse. Eu tenho que ter uma base, um disco rígido externo. Parece bobagem, primário que eu estou falando. Vou lhes dar um exemplo. O exemplo é o seguinte. Eu sou advogado, me tornei, né, advogado associado recentemente de um escritório em Vitória, e estou me tornando advogado associado do escritório em Brasília. Né? E eu precisava fazer base de dados do que eu estou prestando serviço. Como associado, eu presto serviço, não sei se você lembra do estatuto, somente naquela região, naquela subseção. Pois bem, lá no meu escritório, então, no meu escritório aqui em São Paulo, eu tenho um equipamento da Apple, chamada Airport Time Capsule. Um equipamento de R$1.000. Ele tem 3 terabytes de capacidade de guarda de informações. É um tubo que a Apple coloca. Eu conecto ele na internet, em qualquer lugar do mundo. Eu dou aula aqui na Fundação, estou dando aula na Universidade da Flórida e a gente tem uma parceria no MIT também. A gente dá aula lá no Vale do Silício, eu ligo o meu computador lá e ele vem dentro do meu escritório, nesse Airport Time Capsule, e pega todas as informações. Criptografado. É um database, é um servidor virtual. Só que eu posso também colocar isso nas nuvens, no chamado iCloud. Você não precisa dominar esse assunto, mas você precisa saber que existe como possibilidade, para ter guarda da sua informação. Guarda da sua informação. Se isso é uma verdade, quando eu aperto um botão, ele gera um relatório. Quantos processos eu tenho? Quem são os meus clientes? E cá entre nós, vocês preferem ganhar, sei lá, R$500 mil por ano e ter de lucro 200 mil, ou ganhar R$400 mil por ano e ter de lucro 300 mil? O que vocês preferem? Vocês entenderam? R$500 mil por ano e ter de lucro 200 mil, ou faturar menos e ter mais de lucro? Você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Quando você organiza suas informações através de softwares como esse, você trabalha menos e ganha mais. Não precisa trabalhar de sexta-feira até de madrugada, de sábado, de domingo. Precisa ter vida pessoal equilibrada. Não precisa trabalhar tanto, feito um maluco. Precisa curtir a família. Não é isso? Isso daqui está aderente a um sistema de digitalização. Ele que se comunica, esses softwares que eu estou falando aqui, CPPRO, ProJude, ProMAD, que é da OAB, né, incentivado pela OAB, eles se comunicam com as bases de dados dos tribunais e atualizam os processos automaticamente. Você não precisa ficar fazendo carga toda hora. Logo, o tempo dos seus advogados vai ficar focado em fazer novas teses, fazer novas pesquisas, ser mais técnico. Você otimiza o seu tempo. Muito que bem. Resta uma coisa. Digamos, então, que a doutora Samantha se formou daqui 3 anos, se lembrou dessa conversa dessa noite, abriu o escritório com as bases que eu estou explicando, começou a crescer, percebeu que estava para ganhar 600 mil ano, Deus queira, não é isso? 600 mil ano. E, de repente, os seus advogados que fazem você ganhar, doutora, 600 mil ano, eles começam a exigir mais dinheiro para você. Será que você tem dinheiro para pagar? É o seguinte, se você quiser continuar a crescer, você vai ter que dividir. Tem um filme muito bacana que explica um pouco isso. Não é do direito. Aqui em português deve estar como Na Natureza Selvagem. Não é isso? Acredito que seja isso. Na Natureza Selvagem. Muito bom o filme. É de um caso, em cima de um caso real. Ele está lá num dado momento do filme, ele fala, só se é feliz quando se divide, ou alguma coisa assim. A felicidade só é plena quando é compartilhada. Quando você começa a crescer, você tem que dividir as responsabilidades. De alguma forma, você precisa dividir. O que eu estou trazendo aqui é que a remuneração dentro do escritório deveria aumentar de acordo com o nível de responsabilidade e agregação de valor. Se a pessoa é um advogado associado, júnior, que seja na classificação interna, e ganha lá R$1.500, R$2.000, se ele se tornar um advogado associado sênior, ele vai ganhar lá seus 3, 4 mil reais. Se ganhar 3 mil por mês
E se pagar uma variável boa para ele, não tem problema. Quanto mais responsabilidade, mais ele ganha. Esse sistema de meritocracia é a base da construção de contratos de metas dentro dos escritórios. Quem trabalha mais ganha mais. É justo? Claro que é justo. Isso vem revolucionando o mercado atual. Os escritórios mais antigos levam em consideração para a promoção dos seus advogados o tempo de casa. Não é um elemento a se desprezar. Faz parte da cultura e da tradição do escritório. Mas os escritórios mais recentes vêm trabalhando com a seguinte questão. Se você ter tempo de casa, mais entrega e mais capacidade de captação, você se torna sócio patrimonial um pouco mais facilmente. Captação. A captação é uma capacidade que você vai ter de estimular a tua equipe ou de trazer algum tipo, de participar com os clientes, trazendo clientes para dentro. E me parece ser justo também. É um atributo. Você quer ganhar mais? Ajude na área comercial do seu escritório. Essa captação é a capacidade que o advogado vai ter de ser conhecido, de fazer reputação. Quanto custa a sua reputação? Qual história você está contando? O que está agregando valor ao seu negócio? Quanto custa? Quanto custa um parecer do professor Nelson Neri? Quanto custa um parecer do Dr. Durso? Dr. Marco? Pessoas que dedicam a vida inteira, são especialistas no detalhe, construir e escrever algumas regras. Eles são a própria lei, para algumas leis que você pede para ele. Você entende? Ele se personifica com o que você está pedindo para ele. É a mesma coisa que pedir um parecer sobre defesa do consumidor para o professor Filomeno. Ele escreveu o CDC. Para o Herman Benjamin, que está revendo o CDC. Pedir um parecer sobre direito bancário e superendividamento para Cláudia Lima Marques. A pergunta não é dessas pessoas. Quanto custa o parecer de cada um de vocês? O que vocês estão fazendo para a reputação aumentar? Para que você seja um advogado de reputação ilibada, para que você possa cobrar, seu custo no escritório seja baixo e o valor do seu honorário seja alto, porque a sua palavra carrega toda uma construção de carreira. Quanto custa o parecer de vocês? Se isso é uma verdade, dentro de um escritório, quando você entra no escritório, você vai planejar a tua carreira. Dependendo do que você trazer para dentro do escritório, o seu ponto na carreira vai ser diferente. E planejar a carreira dentro de um escritório, seja você sócio, seja você advogado, planejar a carreira dentro do escritório, ele vai exigir 3 coisas. Adequação dos projetos de desenvolvimento das pessoas com o projeto de desenvolvimento da empresa, estimular e dar suporte para que as pessoas planejem sua vida profissional e alinhar as pessoas a identificarem e trabalharem seus pontos fortes e lidarem com seus pontos fracos. Você pega um advogado técnico, que é o melhor advogado técnico, ele destrincha, sabe todas as emendas, todas as jurisprudências, sabe emitir um parecer técnico brilhante. E promove ele advogado sênior, cuja competência no teu cargo e salário é você tem que gerenciar a equipe. Acabou, você matou a pessoa. Porque ele é ótimo tecnicamente, péssimo como gestor de pessoas. Você promove, ele não dá certo, sabe o que você faz? Você não faz um downgrade para ele, não volta a ser técnico, é ruim para ele. Você manda a pessoa embora. Porque você foi insensível. Você não conseguiu perceber que aquela pessoa deveria ser testada antes na condução de outras pessoas. E dar feedback para uma pessoa não é coisa simples. Imaginou você mandar uma pessoa embora? Contratar uma pessoa? Com que características? Mandar embora me parece que é até mais difícil, né? Dependendo do laço que você tiver com a pessoa. Tá? Porque de vez em quando alguém manda embora aí, de qualquer jeito não é interessante. Pois bem, tem uma coisa que é interessante antes da gente caminhar para a finalização dessa exposição, trazer tendências e talvez abrir para perguntas aqui para os senhores. Existe um padrão, nós estudamos um padrão. Todas as grandes bancas, elas têm nos seus sócios fundadores uma característica incrível. Eles são líderes. São líderes que são muito reconhecidos pela sua capacidade técnica, de relacionamento interpessoal e admirado pelos
pelos advogados que estão abaixo deles, os fundadores. Alguns são líderes pela capacidade de geração de resultado. Não são os mais cordiais, para não ser indelicado. Né? Mas, invariavelmente, eles são líderes. Quando você se torna sócio de um escritório, um sócio sênior, um sócio patrimonial do escritório, todos os demais, até mesmo a secretária, elas passam a te copiar. Eles são crianças que viram esponjas no seu modelo. E isso é uma coisa importante. Eu vinha para cá, deixei meu carro no metrô, e estava vendo uma entrevista na CBN, agora, 5 e 6 horas da tarde, em que o profissional dizia que nós, hoje, nos comunicamos como tudo. Nós não somos o conteúdo. Se eu venho aqui à frente de terno e gravata, é porque eu tentei colocar o meu melhor terno e a melhor gravata para poder me apresentar a vocês. Às vezes eu dou aula, sei lá, no Nordeste do país pela Fundação e eu vou de terno e gravata. E alguns colegas que são de outras áreas falam assim, por que você está dando aula no Norte e Nordeste de terno e gravata? Sim, porque eu aprendi que isso é uma forma de dizer que isso é o meu melhor, essa é a minha fantasia de trabalho. Não é só para importar, isso eu me imposto, que é a minha fantasia do herói. Sabe a fantasia do herói? Não tem a fantasia do Batman, do Homem-Aranha? O terno é a minha fantasia do herói. Eu me imposto com isso. Só que isso demonstra o grau de respeito à tradição que o direito tem. Alguns não precisaria fazer isso. Tem várias discussões. Você tem o casual day de sexta-feira, onde você vai sem a gravata, vai um pouco mais à vontade. O fato é que a liderança é um conjunto. Qual que é a importância na gestão dos negócios jurídicos? Tem um livrinho que alguns conhecem, que é o Monge o Executivo, não é isso? Que ele fala o seguinte, a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Eu tenho uma definição de liderança, até porque a gente está fazendo uma palestra quase de sensibilização, né? Isso, não de profundidade, não é um workshop, não é uma construção mais profunda, de que liderança só existe quando você lidera pelo exemplo. Liderança só ocorre quando você lidera pelo exemplo. Vou lhes dar um exemplo, então. Se eu descrevesse a seguinte personalidade, essa personalidade, importante para a história da humanidade, muito importante, admirável para a história da humanidade, ele é doce e fala leve na maioria das vezes. Adora música clássica, sobretudo Debussy. Não come carne, é vegetariano. É uma pessoa extremamente estudada e admirada. Teve formação em mais de uma área de conhecimento. E teve a formação clássica, apesar de ser uma personalidade recente da história, teve uma formação clássica no sistema de tríade histórica da classificação grega. Estudava música, tocava instrumentos musicais. Vocês acham que essa pessoa é uma pessoa que pode liderar ou não pode liderar? Hã? Sim ou não? Essa pessoa liderou. Esta é a biografia de Adolf Hitler. Eu descrevi Hitler. Adolf Hitler. Tudo isso. Alguém acha que Hitler não era um líder? Claro que era. Você vê, se eu não tivesse falado, talvez... Claro que era um anjo caído, mas um líder. O líder pode ser um Darth Vader ou pode ser um Luke Skywalker. Né? Pode ser o lado bom e o lado ruim. O fato é que nos serviços jurídicos, o líder ele influencia pessoas diretamente. Influencia e tem que saber lidar com pessoas. Quando você está no mais alto grau dentro do escritório, quando você tem um escritório de 3, 5 pessoas, esse escritório tende a crescer, você acaba sendo líder com os demais e com você. O que você está fazendo para ser líder? É muito simples. Muito que bem. Caminhando quase que por uma região inóspita agora, digamos que eu tenha falado, e eu tenho mais alguns minutos aqui, digamos que eu tenha falado pontos-chave da construção da administração legal, da sua importância, e vocês estão aqui acordando para essa realidade. Né? São pessoas que estavam no estado meio que Matrix, eu tirei todo mundo, resgatei lá, e estou trazendo para o mundo real aqui.
Quando você tem um escritório ou um departamento, você é medido a todo momento. Como é que você mede o intangível? Como os sócios podem medir a sua performance? Pois bem, eu estou trazendo para vocês uma proposta que não é minha, na verdade isso aqui foi escrito em 1970 e 80 por um professor da Harvard Business School, onde ele diz o seguinte: para cada indicador tangível, eu tenho 3 indicadores tangíveis. Esse cara chamava Kaplan, juntamente com um cara chamado Norton, pessoas muito especiais. Eles desenharam uma metodologia chamada Balanced Scorecard, ou BSC. No português, equilíbrio de indicadores. Ele diz o seguinte, e eu trago isso para a advocacia, é um fato. Pelo menos, academicamente, e aí eu falo em nome da Fundação Getúlio Vargas, é isso que a gente divide com os colegas lá os nossos alunos da graduação e da pós-graduação da Fundação, no mestrado em regulação. A gente faz isso há alguns anos já. Indicador para o escritório de advocacia deveria ser todo e qualquer dado ou parâmetro que compara algo existente com algo ocorrido. Eu deveria comparar o que aconteceu no passado com o existente, com hoje, de mesma base de dados. Quanto eu faturei hoje, quanto eu faturei ontem. Para quê? Para saber quais são as diferenças. Parece primário, não é? Só que não é tão primário assim. Porque se eu não tiver uma boa base de dados, eu estou com um problema. E indicadores futuros existem? O que vocês acham? Não existem. Indicador não é todo e qualquer dado ou parâmetro que compara algo existente com algo que vai ocorrer. Indicador futuro não existe, porque quando eu crio alguma coisa futura, eu estou dizendo que isso aqui são projeções. E projeções precisam de variáveis. Eu posso até chamar isso de indicador. Alguns relatórios de grandes bancas jurídicas têm um nome chique para esse indicador. Quer o nome chique? KPI. Key Performance Indicator. Indicador. Nome chique para isso. KPI. Se isso é uma verdade, quais são os indicadores mais importantes para um escritório? Todos aqueles que vão representar salvaguarda de ativos e passivos. Fábio, salvaguarda de ativo e passivo, isso aqui é uma coisa complexa. Cuidado. Quando você vai, tem algumas tarefas do advogado, por exemplo, que é a tal da due diligence. Eu vou fazer uma auditoria dentro da empresa para saber quanto vale essa empresa. Eu faço due diligence para empresas que quebram, para saber quanto custam os ativos. Hoje, os advogados que se especializam em fusão e aquisição estão bem na foto, porque falta profissionais desse calibre. Só que ele precisa saber um pouco de contabilidade. Se eu abro uma empresa de calçado, eu tenho lá um estoque enorme de escarpãs, de sapatos, a empresa fale, quanto cada sócio vai ter? Vai ter o equivalente ao que tem de saldo, tirado as dívidas, e pega o estoque. Em tese, 50% dos sapatos vai para um sócio, 50% vai para o outro sócio. Eu estou separando pelos ativos da empresa. Se isto é uma construção, acompanhando, quais são os principais indicadores que um escritório deveria ter? Eu lhes falo, eu trouxe aqui, sem nenhum filtro. Eu deveria ter um indicador de faturamento, quanto o escritório ganha sempre ao ano, um indicador de retorno financeiro, e um indicador de custos e despesas. Parece bobagem. Quanto você tem de custo e despesas? Os escritórios, às vezes, não sabem dizer. E intangível, prazo, quantidade de processos abertos e atualizados e novas teses. Novas teses. Por que eu preciso saber quantas novas teses eu tenho? Porque cada nova tese, e a gente perdeu um pouco essa capacidade de criar novas teses, mas cada nova tese pode significar um ganho alto, um pico alto de dinheiro entrando no meu escritório. Se eu venho faturando 200 mil, pode ser que eu fature naquele período, por conta da nova tese, 500 mil. Essa é a grande verdade. Se isto é uma verdade, se eu tenho faturamento, retorno financeiro, custo de despesas, prazo, quantidade de processos abertos e atualizados e novas teses, se isso é uma verdade, eu preciso ter isso, às vezes até mesmo como sociedade de fato, tá? Se eu estou me juntando com algum colega, eu deveria ter esses relatórios muito claros. Chega um momento muito interessante. Eu deveria saber fazer uma contabilidade financeira do meu escritório, uma contabilidade gerencial para gerir os meus negócios, uma contabilidade de custos para ter orçamento. Orçamento. E aí, gente, tem uma coisa que é muito interessante. Aquela pergunta que eu iniciei aqui a vocês.
quanto custa o seu serviço. Ah, Fábio, meu custo, minha hora custa R$200. De repente você, falando que custa R$200, você traz 100 processos e está pagando para trabalhar. Porque para falar, como é que deveria se funcionar? Você pega um número, você poderia sair pelo método do ticket médio. Número de processos ativos dividido pelo meu custo. Eu preciso saber quanto eu tenho de custo. O que é custo e o que é despesa. Eu vou chegar num valor médio. Esse é o valor mínimo que eu tenho que ter por mês a ser cobrado. Então, se alguém chega para mim e apresenta uma proposta lá, sei lá, um cliente de partido que me oferece pagar R$5.000 por mês para ser um cliente de partido, por hipótese, eu tenho que saber quantos processos ele vai me apresentar. Porque cada processo dentro do meu escritório tem um custo. Ele tem uma margem de contribuição, que vai pagar salário, vai pagar água, vai pagar luz, vai pagar café, ristreto do George Clooney, cheirinho no banheiro, tia da limpeza, cartão chique. Alguma coisa vai ter que ser paga nessa construção. Quanto isso custa? Novamente, pode ser que eu seja o sócio que seja muito técnico. E como sócio técnico, eu não precise nem pensar em fazer gestão administrativa. Mas eu, como sócio patrimonial do escritório, preciso ter alguém que faça isso por mim. Ou um sócio que tenha esta aptidão, ou alguém que eu contrate para fazer isso. O gerente administrativo dentro de um escritório costuma ser o segundo maior salário do escritório. Prolabore. Segundo maior? Prolabore. Porque ele tem acesso às... Ele emite nota fiscal, ele sabe quanto ganha. Ele costuma ser. E segundo maior prolabore não é a segunda maior divisão de lucros, tá? Se o lucro, o prolabore está com 5 mil, 10 mil, pode ser que o sócio ganhe muito mais na distribuição de lucros. Mas aí você tem uma meritocracia para manter essa pessoa dentro do escritório. Eu estou falando do escritório profissionalizado, né? Escritório que tem planejamento, que tem estrutura, que caminha para cá. Se isto é uma verdade, eu preciso entender. Eu comecei falando, doutora Ana, da importância da administração legal, falei do perfil, falei dos critérios de como isso é feito, trouxe o mercado da advocacia, falei que não tem volta, você tem que se profissionalizar. Estou dizendo simplesmente que você tem que fazer gestão das suas rotinas jurídicas para que você possa ter um processo com qualidade, entregar um melhor produto, um melhor serviço para o seu cliente, para acompanhá-lo do ponto de vista da qualidade. Você tem que saber gerir as pessoas dentro do seu escritório e, ao planejar, você tem que saber quanto você vai crescer e em que prazo você vai crescer. No extremo, eu teria que perguntar para vocês quanto custa o seu trabalho, e vocês deveriam saber, na ponta da língua, quais são os seus custos e as suas despesas. Se você não sabe fazer isso, você está com uma dificuldade. Talvez você cresça e fique limitado a um crescimento. Limitado a um crescimento. Não estou dizendo que você tem que crescer. Tem gente que escolhe não crescer tanto. Não é errado. O que não dá é você pagar para trabalhar. Você tem que ter dignidade nessa sua tarefa. Eu lhes pergunto, senhores e senhoras, nós aprendemos isso na faculdade? Nós aprendemos a ser bons advogados técnicos. É para isso que a OAB existe. É para isso que o doutor Durso vem e faz, aceita provocações como essa, para dizer que a gente está acompanhando aqui. Talvez seja dentro de uma casa dessa que a gente consiga discutir isso. Quero acreditar. Porque se isso não for importante, eu estou com um problema. Eu estou com um problema. Bom, eu fiz aqui uma proposta de um plano emergencial, tá? Para quem quiser tomar nota. Primeiro, você tem que fazer um diagnóstico e verificar se existem rotinas administrativas. Quem faz o quê de que jeito? Essa seria a ideia. Quem faz o quê de que jeito? Para não ter sobreposição. Segundo, reveja o planejamento estratégico, reveja a sua visão e missão e crie uma meta de crescimento por um prazo. Isso é técnica, é método, sim, ciência. Daqui 5 anos eu quero ganhar R$1 milhão. De onde você tirou 1 milhão? Ah, é porque o ano passado eu ganhei 100 mil. Você está errado. Não dá para sair de 100 mil para 1 milhão. Vai de 100 para 200, 200 para 400, 400 para 800. Né? Depois, analise a forma como você registra as suas rotinas. Registre isso em um software. Alta plataforma, Excel, pouco importa. Acompanhe com o seu contador os relatórios gerenciais. Não sei se vocês sabem, mas vocês vão ter que ter um contador.
Esse contador, todo ano, isso é muito legal, Torano, ele emite um documento para a sociedade de direito chamado DRE, Demonstrativo do Resultado do Exercício. E às vezes a gente entra dentro do escritório e pergunta, por favor, quantos anos você tem no escritório? 10 anos. Você pode me trazer a sua DRE? Quê? Não, a DRE, Demonstrativo do Resultado do Exercício. Não, isso não existe. Meu amigo, você assina a DRE, impossível. Aí eu ligo para o contador na frente dele. Assim, por que o senhor não manda a DRE? Porque ele nunca me pediu. E ele manda as DREs. Tem lá, nome do sócio do escritório, o CPF dele com o nome do contador. Ele não acompanha os atos dele, contábeis, não sabe se lucra ou se gera prejuízo. Né? Somente faça preço ao cliente considerando uma estrutura de custos. Só faça preço levando em consideração quanto você tem de custo, para você não cobrar nem mais nem menos. Você pode cobrar muito mais, óbvio, dependendo da sua reputação, mas jamais menos, a não ser que seja estratégico, porque senão isso aqui pode ser uma burrice. Você está dando um tiro no pé. Né? E mantenha tudo registrado em um sistema integrado e atualizado. Tudo registrado em um sistema integrado e atualizado. Esse tudo registrado é numa planilha controle. Sabe como? Semelhante a quando você faz aquelas contas domésticas, que você senta com a esposa para colocar tudo na planilha de Excel. Acho, né, que faz isso. E é desesperador, né? É desesperador quando você faz isso, porque você coloca tudo lá e você quer saber quanto de liquidez você tem. Quanto vai sobrar para o dinheiro. Qual é o custo do seu estilo de vida. Né? Qual é o custo do seu estilo de vida. Essa é uma verdade. Tá bem? Se caso alguém precisar, estou colocando o meu e-mail aqui, se não for nenhuma consulta profunda, eu acho que é importante, senão eu dou por encerrada a minha exposição com a perspectiva de que os senhores saiam daqui extremamente incomodados. Muito incomodados. Vai terminar a faculdade, para quem está estudando, ou quem já terminou, né, já é advogado, já milita aí, e vai falar, como é que eu faço agora? Como é que eu ganho dinheiro? Ou é concurso, pode ser uma posição, mas, dependendo do concurso, você tem que ter trabalhado em escritório para provar. E aí? Enquanto estiver trabalhando, como é que você performa dentro do escritório? Como é que você sobrevive dentro do escritório? É isso? Doutora Ana?